segundo dia de prova do Enem evidenciou a falta de atualização do Banco Nacional de Itens. Esse foi o grande comentário pelas redes sociais também, sobre a atualização das provas, né? Com isso, a edição desse ano não teve questões bem atuais, como a pandemia da Covid-19, nem mesmo sobre a vacinação. A prova de ontem abordou a extinção das preguiças gigantes no Pantanal e o impacto ambiental do acidente de Mariana. Foram 90 perguntas de múltipla escolha, de matemática, ciências da natureza, e a gente pediu aqui ao professor Giuseppe Nobilioni, que é coordenador pedagógico do curso e Colégio Objetivo, para ele trazer uma análise para a gente de como é que foi essa prova do Enem. Ele já está aqui conosco ao vivo. Olá, professor Giuseppe. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao All News. Bom dia a todos. Eu queria uma análise sua. Como é que o senhor viu essa segunda prova do Enem? Como é que o senhor considera essa prova? Olha, primeiro queria responder um comentário que foi feito, e muitos perguntaram ontem, que não havia nada sobre a pandemia, nem sobre as vacinas, nem nada. Aliás, pouco se falou na prova de ontem sobre vírus. Falou-se um pouco sobre o ebola, tinha uma questão sobre ebola, uma questão sobre a dengue. Não se falou nada sobre a Covid-19, muito menos sobre a vacina. Isso era esperado, nós sabíamos disso, porque o Enem testa as questões. E como nós tivemos aí 2 anos de reclusão praticamente, eles não conseguiram testar. Eles não colocam questões analisando, avaliando assuntos que estão acontecendo agora, porque eles primeiro testam as questões. Então, a gente sabia que isso não ia acontecer, né? Mas, de resto, como sempre costuma acontecer com o Enem, é uma prova longa, ninguém merece fazer 90 questões. Eu sei que o tempo é longo, mas não dá tempo para fazer todas. De qualquer maneira, eu acho que transcorreu bem, né? Eu posso fazer um comentário sobre os diversos assuntos da prova, mas eu acredito que a prova se baseou em questões, como sempre vem acontecendo, contextualizadas, mas os textos não eram muito longos, não eram textos gratuitos, que se escreve meia página, que não significa nada. Os textos eram proveitosos para o aluno tinha que saber ler o texto, mas saber interpretar no texto as tabelas e os gráficos que tinha, e tinha que ter conteúdo mesmo. Quem acha que o Enem é só ler e resolver, está enganado. Tem muito conteúdo de todas as matérias. Essa é uma análise geral da prova que eu vejo. Boa análise. Ô, professor, só queria entender uma coisa, quando o senhor fala, né, que essas novas questões de coisas que estão em andamento precisam ser testadas, como que é feito esse teste? E, então, eles assim... pode falar. Eles vão em colégios... e apresentam, fazem uma prova para os alunos. Digamos assim, se voltar ao presencial, já está voltando, mas ainda temos encrenca, como nós ouvimos agora, pode ser que volte tudo, a gente não sabe. Mas se normalizasse, certamente o Enem iria escolher algumas escolas, iria nessas escolas, faria algumas provas, alguns simulados, onde colocariam questões relacionadas com a Covid, com a vacinação, etc. E aí eles avaliam essas questões. Essas questões são avaliadas por quê? Se são muito difíceis, são muito fáceis, se foram muito claras na hora da explicação, se a maior parte errou, por exemplo, que não entende, enfim, eles avaliam e eles descartam as questões ou colocam as questões nos vestibulares seguintes. Tanto é que teve um ano, há uns 5 anos atrás, que um dos colégios que serviu para fazer essas provas e avaliar, os alunos morrendo da risada porque caíram 2 ou 3 questões. Isso foi lamentável, porque tinha que ter demorado um pouco mais, mas, enfim, essa análise é feita testando as questões com alunos. Alunos da 3ª série do ensino médio. Eles fizeram a prova de teste... Quando tivemos aula, eles não iam testar essas questões. Então, isso é muito interessante dizer... Isso não ia acontecer, sabia?
Isso é muito interessante, né, professor? Porque às vezes falam, porque o governo não atualizou o banco. Não é isso, não foi atualizado o banco de perguntas, porque não houve essa possibilidade de testar as questões. É por Exatamente. isso, né, que não teve essa atualização. Porque tudo agora vira uma questão política, né, professor Giuseppe? Por isso que é muito Enfim, a importante gente tem que, separar as coisas, do né? nosso ponto de vista, nós tiramos do foco político totalmente. E, na minha opinião, o Enem faz um trabalho muito bem feito, que se baseia em dados científicos para avaliar os alunos. Eu só faço uma crítica, mas é uma crítica minha pessoal, que é uma prova muito longa. Mas, fora isso, a gente tem que elogiar a realização do Enem. Eu acho que ontem foi o segundo dia. Segundo consta, transcorreu relativamente bem. Houve algumas questões com problema, mas isso em qualquer tipo de vestibular acontece. Agora vamos ver o que acontece com os resultados, né? É isso. Muito boa análise. Gostei bastante, professor Giuseppe. Volte outras vezes aqui no UOL para a gente falar sobre educação. Tema muito caro aqui para a gente. Até a próxima. Eu só queria comentar que teve uma questão que não tinha resposta. Boa, aquela da Copa, não é isso? Aquela da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, da Copa do Mundo. Não, Copa do Brasil. A Copa Co- do Brasil, não a Copa do Mundo no Brasil. A Tá, Copa do Brasil, certo? A Copa certo. do Brasil, que Aham. está sendo todo ano realizada. Tinha 15 times que ganharam a Copa do Brasil até 2018. Eles iam fazer uma tabela para homenagear esses times. De quantas maneiras a tabela podia ser feita. É um problema da análise combinatória, muito bonita a questão, por sinal. Mas, por azar, não tinha uma alternativa correta. Eu acho que a alternativa correta seria a letra E, mas saíram 2 números errados. Isso é ruim, mas eu não sei, provavelmente, é claro, a questão vai ter que ser anulada, mas, enfim, é a única coisa que eu anoto como defeito da prova. A questão vai ser anulada. Deve ser anulada, né? Porque sem essa Deve ser alternativa anulada. vai Né? ser anulada. Houve algumas pequenas imprecisões em uma ou outra questão, mas eu sou de opinião que, desde que o aluno tenha condições de escolher uma melhor resposta, a Uhum. questão está boa, Que- certo? Aliás, muitas questões de ontem eram de fazer avaliações, muitas questões. Ia na farmácia comprar, tinha 3 opções, qual era a melhor? Ia comprar um terreno, tinha 5 opções. Tinha a questão do preço, tinha a questão de vantagens, qual era a melhor vantagem. Muitas questões do tipo. Não eram muito difíceis, algumas eram difíceis, mas a maioria não eram difíceis, mas dava muito trabalho para o aluno. Uhum. Mas a opinião minha é a seguinte: quando dá trabalho para o aluno, dá trabalho para todos. Então, se é difícil para mim, também é difícil para os outros, de modo que ninguém vai ser prejudicado por isso. E tem que ser, né? E a gente tem que, claro, mostrar mesmo qual é a nossa capacidade de entendimento de tudo isso, né? E trabalhar lá na educação básica para que a gente chegue nessa prova do Enem mais preparado. Essa é a grande tarefa do Brasil, né, professor? Até a próxima! Até a próxima. Muito obrigado.